Olá, o tema da aula de hoje é sociedade e indivíduo. Nessa aula nós discutiremos de que maneira a sociedade molda o indivíduo e de que maneira ela controla seu comportamento desde o seu nascimento até o fim da sua vida. Consideramos que esse é um tema importante para levar para os alunos do ensino médio, discutir e colocar em xeque alguns dos pressupostos fundamentais da sociedade de que nós somos livres e que somos indivíduos completamente isentos e que não somos influenciáveis pela ação dos outros. Nós mostraremos, a partir dessa aula, de que maneira a sociedade molda e controla as nossas decisões, até decisões que a gente considera impensáveis do ponto de vista da influência da sociedade. A primeira indagação que temos que fazer acerca da relação indivíduo-sociedade é de que maneira a sociedade produz propriamente os indivíduos. De que maneira a gente transforma um sujeito que nasce em uma pessoa social propriamente dita. A esse processo, que é muito longo, que começa desde o berço, para falar a verdade, desde a maternidade até os últimos anos de vida, nós damos o nome de socialização. Socialização é um conceito fundamental da sociologia. É o processo de transformação do indivíduo em pessoa social. A sociedade molda, desde o berço, as maneiras de agir, a conduta humana, as maneiras de pensar, a maneira como o sujeito estrutura seu pensamento e organiza o seu pensamento, e até mesmo as maneiras de sentir, ou seja, a nossa ação, os nossos sentimentos, a nossa conduta e o nosso pensamento são determinados socialmente. Então vamos ver como é que é o processo de socialização dos indivíduos. A primeira instância de socialização é a família. A família abriga o sujeito e faz, nesse primeiro momento de contato do bebê com o mundo, o processo de conversão dele vagarosamente em pessoa social. Algumas condutas muito elementares são um aprendizado social que se dá no seio familiar. Vejamos aqui um exemplo. A criança, quando é pequena, os meninos e meninas são criados de maneira muito diferente. Os brinquedos dados aos meninos são brinquedos que, pela cultura, se convencionou como predominantemente masculinos. Então, o menino é vestido com a roupa azul e seus brinquedos são brinquedos ligados ao movimento, à mecânica, a carrinhos e tal. A menina, por sua vez, todos os brinquedos dela, em sua maioria, a gente pode dizer assim, são brinquedos referidos aos cuidados com a família, com a cozinha. Então, são brinquedos como boneca, louças para a cozinha, mini louças para a cozinha. Então, esse processo de iniciação à brincadeira, o próprio brinquedo, ele já induz o seu papel de menina ou menino. E qual é o seu papel social, sua função social na sociedade. As convenções relativas a cores também, que foi um exemplo que eu também fiz notar, do azul para menino, cor-de-rosa para menina, e até a maneira de se comportar. A mãe, a filhinha tem 2 anos de idade e a mãe já diz, filha, você está de saia, senta de perna fechada. Isso é muito comum nesse processo, que é um processo de fato de transformação daquela criança em um sujeito social, com papéis sociais e com uma conduta social pré-determinada pela sociedade. Também é muito comum o pai dizer para o filho que o menino não chora, embora isso tenha se transformado muito em nossa sociedade, mas ainda é comum a gente ver cenas desse tipo. Então, as maneiras de agir, os próprios adornos corporais, toda a estrutura simbólica da sociedade é transmitida para a criança de maneira a fazê-la, a transformá-la em uma pessoa social. As regras sociais da sociedade, as regras sociais são então impostas à criança dessa maneira. Em síntese, os exemplos que eu acabei de dar são exemplos que demonstram que a socialização ela é um processo de imposição, mais ou menos suave, das maneiras de agir, pensar e sentir que são convencionadas, que são convenções na sociedade. Então, é possível observar essa definição de processo de socialização. Socialização
compreende o aprendizado de atitudes, linguagem, vestimentas, uso de adornos, expressão das emoções, classificação de cores, sabores, plantas, entre outros. A partir disso, a gente pode considerar que todo o nosso comportamento, né, a nossa maneira de olhar, a nossa maneira de nos servirmos de um cafezinho, são determinadas socialmente. Há um constrangimento social para que a gente se comporte de determinada maneira. Então, essas maneiras de agir, as maneiras de pensar e sentir, esse é o pressuposto da sociologia, que são determinadas socialmente. Isso quer dizer que a sociedade ela está dentro de nós internalizamos os valores sociais através desse processo lento de socialização e, ao mesmo tempo, a sociedade está fora de nós, porque ao nascermos, esses valores já estão colocados. E dentro dessa perspectiva, é importante que se diga que o homem é um animal muito singular. É um animal que tem uma vida cultural que molda ele, uma vida social que molda ele, molda inclusive os próprios instintos humanos. Então nós somos tão singulares por quê? Porque nós temos uma unidade biológica, um homem chinês e um homem brasileiro são da mesma tipo biológico, ao mesmo tempo há uma imensa diversidade cultural, ou seja, a diferença do comportamento social entre um chinês e um brasileiro é imensa. Então nós somos seres muito singulares nesse sentido, porque nós partilhamos de uma unidade biológica ao mesmo tempo que somos culturalmente muito diversos. Para demonstrar a força que a sociedade, com a qual a sociedade age sobre o indivíduo, eu vou usar um exemplo muito notável. Alguns antropólogos brasileiros franceses da década de 20 e 30 perceberam no Alto Araguaia, em algumas